mais essa vez. Saudações, caros ouvintes da Rádio Filó. É com muita satisfação que temos hoje mais um programa da nossa rádio virtual, projeto desenvolvido pelo PET Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Meu nome é João Batista e hoje, tomando como base um minicurso promovido pelo mestrado em Ética e Epistemologia e pelo PET Filosofia sobre contingência, modernidade e pós-modernidade, ministrado pelo professor Dr. Wellington Amorim, professor da Universidade Federal do Maranhão, que possui doutorado interdisciplinar pela Universidade Federal de Santa Catarina, teremos um programa voltado para esses temas tão trabalhados nas últimas décadas, que têm sido modernidade, pós-modernidade e interdisciplinaridade. Boa tarde, professor. Boa tarde. Primeira questão é a seguinte: em breves pontos, como você caracterizaria a modernidade e a pós-modernidade? Bem, para você falar sobre modernidade e pós-modernidade, você tem que fazer uma distinção. É sempre muito complicado você tentar definir datas para determinadas situações, né? Ou determinar quando um período começa e quando um período termina. Isso é sempre muito complicado. No entanto, a gente sabe que na história da civilização ocidental, você tem períodos de transição e períodos que, teoricamente, teriam uma racionalidade um pouco mais dura, um pouco maior, um pouco mais presente. Assim é o período da filosofia, principalmente a filosofia clássica, e aí depois você introduz um tempo ou um período de transição que vai dar origem ao surgimento do pensamento romano. Após a queda de Roma, um período de transição que vai dar origem à Idade Média, e após a Idade Média, um período de transição que nós chamamos de Renascimento. A modernidade, basicamente, na concepção que eu estou trazendo, que não é uma concepção única, é uma concepção com uma leitura a partir de Foucault, ela inicia-se a partir do século XVIII. Né? Tem uma interpretação heideggeriana, por exemplo, de que a modernidade começaria a partir de Descartes, o que, teoricamente, eu não concordo plenamente com isso. Embora no pensamento cartesiano já tenha pressupostos modernos, como, por exemplo, o princípio do cogito, o princípio da individualidade, do indivíduo, a noção de indivíduo, né? Mas ainda tem questões muito presentes relacionadas à Idade Média, como a questão de Deus, como no sistema cartesiano, onde a tentativa de Descartes de provar a existência de Deus para poder garantir o conhecimento do mundo exterior ou da resistência, né? Ou, por exemplo, em Blaise Pascal, onde o ser humano precisa se aniquilar diante de Deus para poder garantir a sua salvação, né? Embora ele seja um físico, seja um brilhante matemático e esteja acompanhando as revoluções científicas que estão ocorrendo ali naquele período de transição. Quer dizer, o Renascimento, anterior ao século XVIII, ele sempre é um período que tem o antigo e está sendo gestado o novo. E por isso é um período contraditório, né? Um período extremamente presente à contradição. A modernidade ela inicia do século XVIII porque ela tem uma ideologia bem clara, que é a ideologia da razão, exposta pela razão iluminista, pela Revolução Francesa e pelos ideais da Revolução Francesa. Essa razão, dentro dela, introduz a ideia de progresso, né? O progresso que vai libertar o homem de seus males. O auge disso é o positivismo de Augusto Comte, né? Agora, no final do século XIX, há basicamente o início do término da modernidade, e a própria crise da modernidade se dá com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso já é apontado por Edmundo Husserl, fenomenólogo, num texto chamado A Crise das Sociedades Europeias. A própria crise das sociedades europeias é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde a razão está sendo pulverizada. E após o término da Segunda Guerra, inicia-se a chamada Guerra Fria. O mundo tem ali duas grandes ideologias: o progresso capitalista e o progresso soviético, ou o progresso socialista. Mas todos os dois ainda estão embutidos com a ideia de progresso, que é uma ideia religiosa, né? Ou seja, a ideia de progresso está intimamente ligada com a ideia de técnica, do pensamento técnico, e a técnica como um objeto sagrado, um totem sagrado, que pode profanizar o real, pode desvelar todo o real, né? Esse projeto moderno que vem sendo gestado desde o século XVIII e que não acaba decididamente no final da Segunda Guerra Mundial, mas já está mal das pernas, né?
ele tem uma atitude puramente disciplinar e da ultra especialização. Todo o conhecimento é ultra especializado, se torna extremamente fragmentado, o conhecimento é fragmentado, né? E a pós-modernidade, ela nasce principalmente a partir da década de 60, com a Revolução, começa a se iniciar a gestão disso, com a Revolução dos Estudantes em 1968 em Paris, e principalmente após a queda do Muro de Berlim em 1989. Ali, nesse período, principalmente com a queda do Muro de Berlim, se inicia-se o que nós chamamos de pós-modernidade. Porque nós não temos mais a presença da União Soviética ou de uma segunda ideologia. Nós temos um mundo onde se apresenta ideologicamente apenas comandado por uma grande nação, que é os Estados Unidos, que é a nação americana, e a pós-modernidade vai apresentar várias características. Uma delas é a presença da técnica, ou até melhor, numa expressão um pouco melhorada, da tecnociência. Porque se no anterior século XVIII está sendo gestada a ciência, a partir do século XIX a técnica moderna surge, e a partir do século XX, começo do século XXI, já se tem a ciência a serviço da técnica sendo patrocinada pelo capital. Então eu já não tenho mais nem ciência nem técnica, eu tenho tecnociência, que é basicamente já uma síntese entre a ciência e a técnica, né? E isso muito presente agora na pós-modernidade. Ela tem uma tarefa, ela é sagrada, ela é vista como uma mística, tem uma relação de magia em relação à técnica, numa tentativa de profanizar todo o real, desvelar todo o real, né? E tem outras características, como a principal mudança do comportamento, da intimidade dos indivíduos, onde tudo deixa de ser, tudo se torna público, o ambiente privado, ele não há mais espaço para o privado, a noção de indivíduo vai desaparecendo, e vai aparecendo cada vez mais um sentimento de um retorno ao pensamento trágico dos antigos gregos, onde o destino comanda nossas vidas. Então, de alguma maneira, eu retiro das minhas costas a responsabilidade de comandar meu próprio destino, que é um pressuposto dado pela Revolução Francesa e pela razão iluminista, e agora eu aceito novamente a ideia de que eu estou basicamente comandado por um destino, e esse destino me joga num universo muito contingente, porque eu não tenho mais como determinar o futuro, eu não tenho como fazer futurologia, eu não tenho como determinar o que virá. É a época das grandes metanarrativas acabam, a época das utopias acabam, diferentemente da modernidade, que é caracterizada pelas grandes utopias, como principalmente a utopia do progresso. A ideia do progresso, a ideia de avanço técnico, e que isso libertaria o homem. Então há uma crise da razão, né? E o pensamento, de certa maneira, interdisciplinar, né, ele nasce aí. Ele nasce como uma forma de conectar tudo que a modernidade desconectou. Ou seja, a modernidade ela desconectou, ela fragmentou a realidade, e a pós-modernidade, nesse sentido, está trazendo uma nova concepção, que é uma concepção de conexão entre esses fragmentos, como se estivesse construindo reconstruindo um grande quebra-cabeça. É como se eu tivesse separado todas as peças da realidade, e agora eu estou juntando todas as peças para analisar o mosaico da realidade. Nessa primeira questão, você nos fala, então, de uma modernidade técnica disciplinar e uma pós-modernidade interdisciplinar e generalista. Como você diria que se dá essa passagem? O projeto cartesiano, por exemplo, já no período anterior ao século XVIII, ele tem embutido tanto uma modernidade técnica disciplinar, ou não vamos usar a palavra técnica, mas ele já tem uma ideia de uma modernidade disciplinar e também a ideia de uma interdisciplinariedade e uma generalidade. Por que eu estou querendo dizer? É que no pensamento cartesiano eu tinha que sair da res cogitans para a res extensa. E isso se daria
de uma forma que, primeiro, eu compreendo cada peça da realidade, em particularmente, para depois juntar a grande quantidade de peças e montar o grande quebra-cabeças que é o mosaico. A modernidade, ela esqueceu essa segunda parte, que é justamente juntar as peças. A modernidade, ela apenas lembra da parte disciplinar, do conhecimento disciplinar e ultra especializado. Logo depois, ela introduz nisso um instrumento novo, que é o instrumento técnico. E a técnica, ela é o instrumento que pode disciplinar ainda mais, porque a sua essência, como Heidegger vai dizer, é um dispositivo, é uma armação capaz de desvelar, de desafiar qualquer coisa e retirar dela a sua verdade. A pós-modernidade, ela nos faz lembrar que, no primeiro momento, ela contém uma crítica a todo o período moderno e nos faz lembrar da necessidade de conectar todas essas partes. Não faz sentido você abandonar, você ter apenas um conhecimento disciplinar e abandonar o conhecimento mais geral. Como o próprio Platão dizia, que a verdade é o todo. Então, eu preciso compreender o todo, mas eu nunca vou compreender o todo de maneira ultra especializada. Daí o nome generalismo, ou generalidade, ou ser um generalista. Mas para ser um generalista, eu preciso estar fundamentado disciplinarmente. Então eu acredito que a passagem da modernidade técnica, disciplinar, para a pós-modernidade interdisciplinar e generalista, como você me pergunta, se dá quando há uma tomada de consciência da necessidade de se criar conectores, ou criar formas de conexão entre as peças que estão dispersas e que foram fragmentadas em todo o período moderno. Então essa tomada de consciência, ou nas palavras de Giddens, essa reflexão sobre a modernidade, é o que nós estamos chamando de pós-modernidade. Bota lá para a gente escutar.